Alô, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o nosso abraço. Estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha pela TV Coprela em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, pelo aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br, e estamos conversados. O programa de hoje destaca a participação do narrador esportivo, um dos melhores do estado do Rio Grande do Sul, o bacharel Paulo Roberto Mafessoni. Um abração, Paulo Roberto. Outro abraço também. Cochilou, o cachimbo caiu, meu filho. Outro abraço para o professor Marco Aurélio, o Chiru, que está na distante Mato Grosso do Sul. Ele é o preparador físico do Naviraiense, equipe do interior do estado do Mato Grosso do Sul, e que ocupa na Série A daquela competição a vice-liderança até o presente momento. Ele vai nos contar a nova trajetória que está enfrentando e, logicamente, que prevendo o seu futuro, porque o Campeonato Brasileiro vem aí, a Copinha vem aí, as competições do Rio Grande do Sul também estarão presentes e, consequentemente, nós vamos tratar desse assunto com o Marco Aurélio. Mas eu gostaria de ter a mensagem inicial do Paulo Roberto Mafessoni. Muito bem, Jorge. Uma alegria enorme estar mais uma vez participando desse espaço, mas sem, contudo, antes, deixar de transmitir a você, a sua família, votos de pesar pelo passamento da sua irmã, ocorrido na semana que passou, e desejar, então, a toda a família que tenham... se consolem, porque voltar ao reino do Pai é sempre uma dádiva. Então, nossos cumprimentos, nossos votos de pesar a você e sua família. Nos deixou surpresamente aí a Marluza Velarde, minha irmã, que há 6 meses eu havia perdido a primeira e agora Deus levou a segunda. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos que solidariamente estenderam a sua mão neste momento de dor. Mas a vida segue, meus amigos. E houveram inúmeras manifestações, Jorge, de carinho à família, Era uma pessoa muito querida, Era muito benquista, solidária. Dirigiu a Liga Feminina de Combate ao Câncer por mais de 30 anos, era integrante da Liga, foi uma professora por mais de 40 anos nos bancos escolares primários e depois na faculdade, nas universidades. Enfim, deixou um legado para a família, esta é a grande realidade. Os seus filhos estão sendo confortados e o conforto é maior quando parte de vocês também, nossos grandes amigos. Muito obrigado a você, Mafessoni. Muito obrigado também ao meu querido Carlos Dantas, que hoje está ausente do nosso programa, mas que também não esqueceu de trazer a sua mensagem a este amigo de vocês. E o Chiru, Marco Aurélio, professor experimentado neste setor de preparação física, lá no Mato Grosso do Sul, mas online. Hoje tudo está muito fácil, meu caro Marco Aurélio. Um abraço. Seu Jorge, também gostaria de estender meu sentimento para vossa pessoa, uma pessoa que mora no nosso coração, mas vida que segue. Estamos aqui no Mato Grosso desde o dia 13 de janeiro, já iniciamos o campeonato por aqui, já vamos para a 4ª rodada. Nós temos o clássico regional contra o Iviema já nesta quarta-feira. Preparação da meninada a 1000. Nós tivemos poucos dias de preparação, Jorge? Porque a diretoria assim entendeu e nós nos apresentamos no dia 5 de janeiro para já estrear no dia 19. Mas, graças a Deus, tivemos o cuidado de a carga de trabalho com os atletas e está tudo bem, não tivemos nenhum jogador lesionado até o momento e a preparação física está satisfatória. Jogamos sábado passado aqui da Ana com um calor de 38 graus,
uma sensação térmica de 40 e poucos, e nosso time saiu perdendo e conseguimos a virada no segundo tempo. Muito bem. São assuntos que nós vamos desenvolver no decorrer do programa com o Paulo Maffesoni e o professor Marco Aurélio. Corinthians e Flamengo terminam em 2-0 na Supercopa. O pessoal do Mengão reclamou a expulsão de Carrascal, mas a verdade é que o jogo anda, meu filho. E, consequentemente, houve a denúncia e a denúncia, através do VAR, acabou confirmando a agressão do Carrascal, que deixou mal o técnico do Flamengo e a sua equipe, consequentemente. No Campeonato Gaúcho de Futebol, uma vitória do Internacional, consolidando a liderança do seu grupo com 15 pontos. Juventude, que empatou com o Grêmio no sábado, 1-1, ficou com 12. São José tem 9. São Luís fechou o bloco com 7 pontos. No grupo do Grêmio, o Grêmio é o líder com 10 pontos. Caxias e Ipiranga dividem a vice-liderança com 7 pontos. E o Novo Hamburgo na finaleira conseguiu marcar e, consequentemente, tem 6 pontos. Mas quem terminou também com 6 pontos foi o Monson, mas perdeu no critério, logicamente. Agora ficam para a zona da degola, Avenida de Santa Cruz e Guarani de Bagé no grupo A, o grupo do Internacional, e no grupo do Grêmio, Monson e Inter SM. Um detalhe: a Avenida fez 5 pontos, Guarani também marcou 5 pontos, Monson fez meia dúzia, mas não passou, e o Internacional de Santa Maria, que estaria de volta à divisão de honra do nosso futebol, está com 5 pontos. E um outro detalhe muito importante: marcou o único gol até agora no campeonato. Um único gol tão somente, o que é profundamente lamentável. Mostra que as equipes que vêm da divisão de baixo, Série A2, já têm que virem preparadas, logicamente, para não serem surpreendidas. Contratar jogadores categorizados, experientes, jogadores que tenham realmente qualidade e que possam desempenhar uma função bem melhor na competição. Agora a degola, Avenida e Guarani de Bagé, Monson e Internacional de Santa Maria. No final de semana, o Internacional joga em casa no domingo, jogo que vai ser projetado pela TV, e depois a gente trata desse assunto nos demais jogos a serem desdobrados, já que começa na sexta-feira, continua no sábado, domingo, e a finaleira é segunda-feira com o Juventude. Voltaremos depois do intervalo, um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você.
Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. O programa de hoje tem a participação do narrador esportivo Paulo Roberto Mafessoni, online, também em linha. Conosco, na distante Mato Grosso do Sul, o professor Marco Aurélio. A nossa saudação já foi no início do programa e, mais uma vez, estamos homenageando aí o nosso esforçado e dedicado professor Marco Aurélio, amigo da casa, preocupado com o Grêmio Petrópolis, mas distante do Grêmio Petrópolis no momento, não, professor Marco Aurélio? Como o senhor já falou, hoje a tecnologia facilita bastante. Então a gente tem reuniões semanais com o nosso grupo de trabalho no Grêmio Petrópolis e mesmo à distância a gente consegue acompanhar os trabalhos e todas as categorias que nós temos no Grêmio Petrópolis. Muito bem, aparece aí na tela, quando você fala, meu professor Marco Aurélio, alguns detalhes, você dando as instruções à meninada do Naviraense. Naviraense começou bem a temporada, pelo que parece, vice-líder. Nós tivemos aí, na estreia, tivemos uma derrota para o Campeão, que é um time que já estava há 2 anos junto e mesclado com alguns jogadores bem experientes. E nós, com 19 dias, ainda fizemos um confronto ideal. Mas nos jogos seguintes conseguimos uma vitória em casa contra o Corumbaense. E no último sábado agora jogamos em Aquidauana e conseguimos uma vitória. Então nos coloca na vice-liderança, que já é muito satisfatória. Então, pelo nosso planejamento, mais 6 pontos a gente, no mínimo, classifica em 6º lugar. Mas, claro, Marco Aurélio, o campeonato sul-mato-grossense é um campeonato que tem poucas datas também, curta, né? São 10 equipes, você já está indo para a 4ª rodada nesse clássico regional. De 10 equipes classificam-se 8, as 2 primeiras já vão para as semifinais e as demais aí seguem disputando pontos corridos. Os 2 últimos colocados é que caem para a Série B, é isso? Isso, é um campeonato bem competitivo também, aos moldes aí do Rio Grande do Sul. Aliás, os regionais, a CBF estipulou 11 datas, né? Então a fase classificatória, agora daqui 2 semanas já termina a fase classificatória e inicia os mata-matas. E os outros 2 esperam aí os que passaram no mata-mata para a semifinal. O Operário de Campo Grande seria a principal agremiação do estado? Temos o Operário e temos o Pantanal, que são SAFs. A grande maioria dos clubes aqui no Mato Grosso são SAFs. Então o Operário e o Pantanal são os clubes da maior massa de torcida, né? Mas a torcida aqui do Naviraense, uma torcida bastante apaixonada, inclusive já foi campeão mato-grossense e disputou a Copa do Brasil, enfim, Série D de brasileiro. Então uma equipe bem tradicional aqui do estado do Mato Grosso. E uma curiosidade que eu vou colocar para vocês aqui, que é para o estímulo do futebol mato-grossense, a Federação do Mato Grosso do Sul paga hospedagem, alimentação e arbitragem. E o deslocamento acima de 400 quilômetros, a equipe pode viajar 2 dias antes para a cidade onde vai ser realizado o jogo. É interessante aí, Mafessoni, não? De fato, eu estava vendo uma notícia hoje aí, um desabafo do presidente do São Luís de Juí,
equipe da primeira divisão aqui, xingou todo mundo na saída lá depois da classificação, disse que colocou dinheiro do dele. É as dificuldades do futebol. Mas aí a Federação Sul-Mato-Grossense dando esse aporte aí ajuda muito. E até mesmo pela própria extensão, né, do estado, essas viagens, agora você fala que até 48 horas antes, pago, é algo realmente um diferencial nessa competição aí. Não, é interessante até o tipo da Federação Gaúcha que dá o Goier, né? Daí a federação ela faz a licitação, os hotéis, o transporte, a arbitragem, tudo sai na conta da... Então os clubes têm que se preocupar na folha de pagamento e a estrutura do dia a dia de treinamento. E isso mesmo é para estimular mesmo o crescimento do futebol mato-grossense. Então tem vários, esse ano está bem competitivo com os demais, atletas de vários pontos do Brasil, tem alguns treinadores gaúchos aqui também, como o Leocir da Lastra, o Lanzini que teve aí no Gaúcho, e o Carlos Moraes, que teve até esses dias no Esportivo e no Gramadeiro. Então, tem comissão técnica gaúcha, 4 times têm atletas do Rio Grande do Sul e comissões técnicas. Vale, inclusive, como sugestão para a nossa Federação Gaúcha de Futebol, não é? Pode absorver. Coisas boas têm que ser absorvidas. É interessante, né? E o presidente aqui da federação, um cara muito dinâmico, inclusive já chefiou várias vezes a seleção brasileira, e então ele está investindo e está estimulando bastante. Então aqui no Mato Grosso do Sul tem todas as competições do sub-11 ao sub-20, e além da Copa do Campeonato Regional, tem Copa do Brasil, tem Série D, aí tem a Copa Centro-Oeste, então os clubes mantêm a atividade o ano inteiro, e agora ainda também a Copa do Mato Grosso. Esta sua participação, momentinho, professor, essa sua participação como preparador físico do Naviraense estava no programa? Foi meio imediatisticamente ou como é que aconteceu essa chamada, a sua convocação para dirigir o Naviraense? Até fiquei surpreso, né? Porque o treinador eu não conhecia, me ligou, disse que acompanha meu trabalho há bastante tempo no Rio Grande do Sul, que tinha muita vontade de trabalhar comigo. Eu, ano passado, já tinha me ligado, mas eu já tinha acertado com o clube, daí eu, quando dou minha palavra, é difícil. Então, esse ano, ele me ligou lá em novembro já, e disse, não, vou trabalhar contigo. Então, desde novembro a gente já estava acertado, aí só a questão financeira, e graças a Deus deu tudo certo, estamos aqui hoje até um pouquinho mais de curiosidade no futebol mato-grossense, né? A gente, como que vão dizer, não conhecimento das outras atividades, outros meios de trabalho. Interessante. Mas, Marco Aurélio, a minha pergunta é exatamente assim. Você chegou aí no dia 13 de janeiro. O campeonato começou no dia 9 também aí? Não, aqui começou no dia 19. Dia 19. Quer dizer, não tivemos... Dia 16, né? Mas dia 16? Na verdade, dia 16, exatamente. Dia 16. Pois bem, e aí pergunto, e aquele período chamado da pré-temporada, como é que é feito você praticamente trocar o pneu com o carro andando? Hein? Nós tivemos que orientar os atletas, né, via online, lógico, para se apresentarem no dia 5 de janeiro numa condição razoável fisicamente. E como não há tempo, desde o primeiro dia, a gente nós já havia feito aí no Gaúcho com o Fabiano Dais, como não tem os dias suficientes, os 45 dias, a gente foi mesclando trabalhos técnicos, físicos e táticos, já tudo no mesmo bolo. E aí, graças a Deus, conseguimos aí dar um padrão de jogo. Tivemos bastante dificuldade no primeiro jogo, mas agora a equipe parece que está se encaixando e tenho certeza que a gente vai conseguir vai fazer uma baita campanha. Calor escaldante aí é compromisso também, não é? Do treinador, do preparador físico, para que os atletas possam desenvolver um bom trabalho, né? Você falou em 38, 40 graus, sensação térmica até maior. Agora aqui está uma chuva torrencial, dá uma refrescadinha, mas aqui o calor não é fácil não, é 35, quando está menos quente, é 38, com sensação térmica às vezes de 40, 41, 42. Mas tudo na vida a gente se habitua, né? E estamos aí para... A gente procura treinar no mesmo horário dos jogos para que não tenha maior adaptação, inclusive ao calor. Mato Grosso não vive o período de chuvas agora ou não? Não. Até fazia dias que não chovia aqui no Mato Grosso. Hoje até que está chovendo uma chuva torrencial. O nosso treino é às 18 horas, porque nós vamos jogar
quarta-feira às 19 horas aqui contra o IVM, que é uma cidade próxima aqui, que essa aqui é a viagem mais próxima que tem, que é 100 quilômetros. Qual é a idade, a média da idade dos atletas aí do Navariense? Nós temos atletas de várias idades, mas nós temos o goleiro Denis, que estava no Monson, veio para cá, ele é o mais experiente. Temos o Furmini, que jogou no Sport Recife, tem 36 anos. O Robert, que jogou no Veranópolis, também já 31, 32, e o resto é 22, 23. Tem o Augusto, que jogou comigo no Glória de Vacaria, tem o Alan, que foi campeão da Copinha pelo Brasil de Pelotas. Então, somos em 3 gaúchos aqui no Naviraense. Pessoal roda, hein? Naviraense é tradição aí na cidade e na região, não? O Naviraense tem uma torcida muito apaixonada aqui. Eu vi pelo jogo da nossa estreia em casa, quase 3 mil pessoas no estádio, então a torcida canta o jogo inteiro, tem hino, é bem bonito ver. É uma torcida, e todos vestem a camisa do Naviraense, aqui a cidade está entusiasmada, inclusive pela boa campanha, e todo mundo fardado na rua com muita alegria, e quarta-feira é previsão de casa cheia novamente. Você citou a presença de outros nomes de técnicos gaúchos no Campeonato Sul-Mato-Grossense. Isso significa que aí é digamos assim, um mercado em aberto para a escola de técnicos e preparadores do futebol gaúcho, hein? Exatamente, já tem no Mato Grosso, né? Lá tem vários técnicos gaúchos, mas aqui no Mato Grosso do Sul, os gaúchos estão se preparando também e estão abrindo um campo de trabalho aqui no Mato Grosso do Sul. E é um mercado que está em expansão, os clubes são bem estruturados. Aqui o Naviraense é um clube que dá todo o suporte da alimentação, da moradia, suplementação, academia, enfim. É um clube muito organizado, é um clube que dá gosto de trabalhar. Eu até me surpreendi com a estrutura e com a organização. Você fala, Marco Aurélio, que tem organização perfeita aí no Naviraense, e se você for convidado a permanecer, permanece durante toda a temporada ou está de olho no futebol do Rio Grande do Sul? Não, o Naviraense, no momento, é só o Campeonato Sul-Mato-Grossense, né? Se caso conseguir a vaga para a Copa do Brasil e a Série D, daí é para o ano que vem, né? E basicamente eu já estou apalavrado com o clube da cidade aí, e assim que terminar a temporada aqui eu retorno ao Passo Fundo e já começamos os trabalhos aí nessa equipe. Muito bem. Mais alguma pergunta para o nosso entrevistado, professor Mafessoni? Pois é, eu até gostaria de saber do Marco essa questão aí da expressão do campeonato estadual, evidentemente, mas os clubes tendem a jogar a competição estadual mirando num campeonato brasileiro, na Copa do Brasil. É por aí mesmo, Marco? Exatamente. Hoje os clubes que não tiveram calendário nacional, e aqui no Mato Grosso eles estão se espelhando no Cuiabá, enfim, no Mato Grosso, lá que tem os clubes que estão em todas as divisões do Brasil. Aqui, por exemplo, tem o Operário, que vai disputar a Copa do Brasil, tem o Iviema, e a maioria está na Série D já do Campeonato Brasileiro. Então o Naviraense aspira também à Copa do Brasil e a Série D do campeonato para ter uma competição o ano inteiro. Claro, aqui tem a Copa do MS, mas aí é tudo questão de conversa, e tem a Copa Centro-Oeste também, que vai disputar, e a federação pretende ter o calendário cheio até o final do ano. Você ficaria de olho aí em algum jogador que se destaca, que pode ser puxado para o futebol do Rio Grande do Sul, para a Copinha, enfim, para a Série A2? Você fica como olheiro também ou não chegou a entabolar esse tipo de negociação com o pessoal aqui da região? A gente fica conversando com o treinador, né? Ver o mercado. Tem o Darlan também, um zagueiro, que eu me esqueci de falar, que o Darlan jogou no São José de Porto Alegre, um zagueiro gaúcho também, lá de Alegrete. E tem bons jogadores, tem bons valores aqui. O futebol do Mato Grosso aqui me surpreendeu pela pegada. É um futebol muito contato físico e intermitente. É uma correria muito grande. Você parece com o futebol gaúcho, então? Não é aquela pegada, mas é correria, é mais técnico, deixa jogar, mas se equivale um pouco ao futebol gaúcho. Falando em futebol gaúcho, diga, Mafia.
Vai. E as categorias de base, Marco Aurélio, funciona também aí? Funciona, o Naviraense participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E com a gurizada, então eles têm todas as categorias, porque é o único clube da cidade, né? Então a tendência é que todos fluem por Naviraense, tanto tem da escolinha até o sub-23. A gente fala em categoria de base, Mafessoni, e me chama a atenção que no jogo do Internacional contra o Caxias, um menino de 16 anos fez a sua estreia pelo Internacional. Trata-se do João Kempes, 16 anos, filho do falecido Kempes, que foi vitimado naquele acidente aéreo da Chapecoense. Então o Pesolano está apostando também na meninada, está dando oportunidade para essa meninada, isso é muito importante. Caíram os dois lá no contato que nós estávamos mantendo com o Paulo Roberto Mafessoni e com o nosso entrevistado de hoje, que é o professor Marco Aurélio. Aliás, o professor Marco Aurélio está lá na distante Mato Grosso do Sul, em Naviraí, coordenando tecnicamente, fisicamente, digo, a equipe do Naviraense. Ele nos dizia que o Naviraense é uma agremiação organizadíssima, da sustentação, e essa sustentação é muito importante. Me parece que está voltando, né? O contato com o Mafessoni e com o Marco Aurélio, sim? Me dá um contorno aí. Tranquilo? Tranquilo. Muito bem. Você acha que a tua equipe, hein, o Naviraense, tem condições de chegar ao título, ou as dificuldades são muitas, meu professor Marco Aurélio? Não, o time a ser batido é o Operário, né? É um time com investimento muito forte, né? Mas nós temos pretensões, sim, de pelo menos chegar na final do Mato Grossense, quem sabe ser campeão. É um campeonato muito equilibrado, né? E tu sabe que conseguindo passar para os mata-matas é outro campeonato, e aí a gente tem grandes possibilidades de conseguir uma vaga. Mas a fórmula já é entrar a fórmula do campeonato é semelhante à do Rio Grande do Sul? Exatamente, é semelhante à que foi feita a Copinha. Como o Mafessoni explicou, classifica os dois direto para a semifinal e os demais classificam um mata-mata para ver quem vai para a semifinal e a final. Muito bem. Estamos conversando, como disse, com o professor Marco Aurélio e com o narrador esportivo Paulo Roberto Mafessoni. Nós vamos a um breve intervalo, senhoras e senhores, e depois dos comerciais a gente volta com o nosso entrevistado, o Marco Aurélio, com o Mafessoni e com a participação também de vocês, que é muito importante, através do telefone. Voltaremos já em seguidinha. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul, 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.
Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto é esporte. Nós estamos voltando na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Participação online de Paulo Roberto Mafessoni, consagrado narrador esportivo do nosso estado do Rio Grande do Sul, advogado, competente, hoje radicado lá na cidade de Constantina. E conosco, na distante Naviraense, do Naviraense, né? O professor Marco Aurélio, sorrindo, alegre, satisfeito, porque está desempenhando a função que ele muito bem conhece. Ele nos dá uma demonstração de sua competência e trabalha com a meninada lá do Naviraense, buscando um lugar ao sol, a sua equipe, logicamente. Mas agora nós vamos virar um pouco a página, porque temos que falar do Campeonato Gaúcho de Futebol. O professor Marco Aurélio, logicamente, embora distante, acompanha a trajetória de Grêmio, Internacional, Juventude, São José, São Luís, enfim, as equipes que têm condições de disputarem o título da competição. Internacional encerra sua participação nesta fase classificatória com 15 pontos, é o líder, e o Juventude é o vice-líder com 12. Só que tem um detalhe, o Internacional perdeu uma partida. O Juventude está invicto na competição. Estava perdendo para o Grêmio na derradeira aí do último sábado e chegou ao resultado de igualdade. Consequentemente, termina com 12 pontos, é o segundo colocado de sua chave. O Grêmio é o líder do grupo B, mas com 10 pontos e teve 2 derrotas na competição. 2 derrotas na competição, portanto. O Caxias é o vice-líder com 7 pontos e teve 3 derrotas. Agora, o Ipiranga de Erechim é uma surpresa, não é? Uma surpresa pela desenvoltura do Ipiranga. O Ipiranga encerra com 7 pontos, mas teve apenas uma derrota nesta fase classificatória. Será que o Canarinho de Erechim vai complicar as coisas neste final de gauchão? Porque é bom lembrarmos, Mafessoni e Marco Aurélio, o Juventude joga com o São José, o Internacional de Porto Alegre pega o São Luís de Juí em casa, o São Luís joga no Beira-Rio. O Novo Hamburgo, fora de casa, tem o Grêmio e o Ipiranga, também fora de casa, enfrenta o Caxias. Pela ordem, Mafessoni e Marco Aurélio, teremos Ipiranga e Caxias, ou Caxias e Ipiranga, como queiram, na sexta-feira, Novo Hamburgo e Grêmio no sábado, Internacional e São Luís de Juí no domingo e fechando a rodada classificatória. Aliás, é partida única, não é? Juventude e São José jogam no Alfredo Jaconi. Opinião de vocês, Mafessoni? É mata agora, só mata. É mata, não é o mata-mata. Ida e Frida não, é só na ida. Não. Diga. Então tá. Vai ser bastante equilibrado, né? Acredito que a dupla Grenal deve prevalecer pela condição, né? Mas não sei dizer o que pode dar aí. Os confrontos bem competitivos. A tabela revela que Grenal só será possível na decisão. Antes não tem como. E o Ipiranga e o Caxias fazem o clássico da Série C do Campeonato Brasileiro. Vão se enfrentar pela Série C do Brasileiro desse ano também. Muito bem lembrado. O jogo vai ser no Centenário ou vai ser lá no Colorado? Centenário em Caxias. O Caxias leva uma leve vantagem por jogar em casa, mas vai ser um páreo difícil, muito difícil. O Ipiranga foi se moldando durante a competição e classificou com sobra até, então eu acredito que vai ser um duelo muito parelho, não sei dizer o que pode dar lá. Mas até teve um momento da rodada, Marco Antônio Jorge e amigos da TV Passo Fundo, que o Ipiranga estava indo para o quadrangular do descenso, porque ele estava perdendo para o São José em casa, o Monson estava batendo o São Luís e as coisas estavam se complicando para o lado do Canarinho. Depois
conseguiu o gol de empate e agora vai para esse jogo que abre, né, a fase decisiva quente aí diante do Caxias na noite de sexta-feira. Então, abertura com o Caxias, né? E como vocês colocaram aí, o Grêmio joga no sábado diante do Novo Hamburgo, que também ontem desencantou, né? Fez 2-0 em cima do seu adversário ontem, o Guarani de Bagé. Aliás, o Guarani de Bagé que acabou dispensando o técnico, né? E toda a sua comissão técnica. E aí agora, contrata um novo técnico para fazer acontecer para os 6 jogos faltantes para evitar o rebaixamento do Guarani Futebol Clube de Bagé. E esse quadrangular de descenso é complicado, né? De 4 equipes, 2, então 50% é bem complicado. Eu acredito que o Inter Santa Maria não se ajeitou, o Avenida vem tropeçando, tem que abrir o olho aí. E com todo o respeito ao Novo Hamburgo, mas acho que deve dar o Grêmio na passagem. O Grêmio, porque, como o senhor falou, Mafissoni, o Novo Hamburgo foi se ajeitar quase na última rodada, classificou na Bacia das Almas. De fato, uma situação bem diferente, né? E o Internacional de Santa Maria levou exatamente 5.421 dias para marcar um gol na primeira divisão. Matemática, hein? 5.421 dias. Sim, porque o Internacional de Santa Maria estava fora da competição, né? E o pessoal vai, logicamente, para o dado estatístico, isso é muito importante. E fez um golzinho só, hein? Em toda a fase classificatória. Daria para vocês, Mafessoni e Marco Aurélio, salientar assim a possibilidade desta ou daquela equipe chegar às finais aí da competição ou não? É muito temerário dizer que o Juventude chega, dizer que a dupla Grenal chega ao natural e tal, mas me parece que o campeonato está equilibrado até o presente momento. Bem equilibrado. Nesse primeiro mata aí. O que pode dar nesse primeiro mata aí, mas não vai ser fácil. Acredito, né? Vai ficar entre essas 3. Grêmio, Inter e Juventude. Não acredito que vamos ter uma surpresa, mas futebol é uma caixinha de surpresa. Não existe jogo jogado, né? Como diz aquele outro, lambaria pescado, né? Se tu olhar aí o calendário, né? Se pegar aí a tabela, ou melhor, né? Ipiranga e Caxias. Joga em casa o Caxias, falou o Marco Aurélio aí, pelo fator campo, Caxias leva uma certa preferência. Vamos lá. Grêmio e Novo Hamburgo, o Grêmio deve passar pelo Novo Hamburgo, deve, né? O Internacional diante do São Luís, o São Luís está em crise, não só no campo, mas financeira também. E o Juventude, como nós dissemos aí, é a única equipe ainda invicta na competição, deve ter facilidade para passar diante do São José, mas futebol é futebol. O São José é uma equipe que tu não pode dizer que tem altos e baixos. São José e Monção, que acabou sendo derrotado no Passo da Areia, mas é um jogo, né? Jogo é jogado, mas acredito que deve passar o Juventude. Dá para analisar aí, vocês que têm experiência, analisar o índice técnico até o presente momento, se alguma equipe se destacou na competição, o equilíbrio permanece para a decisão de quem vai para as finais? Olha, o que eu vejo assim do futebol gaúcho é que há pouca renovação nos clubes do interior. Geralmente os jogadores que já rodaram pelos outros clubes, tanto na Série A como na Série B, então não tem tu não vê no futebol gaúcho surgir novos jogadores como há tempos atrás surgiam, que a dupla Grenal vinha abastecer no interior do estado. Então nós somos muito deficitários nessa parte no Rio Grande do Sul. É sempre os mesmos, fulano que está no Caxias, que sai do Caxias vai para o Ipiranga, que está no Ipiranga é um exemplo, que sai do Guarani de Bagé vai para a Avenida e por consequentemente até as comissões técnicas geralmente são as mesmas. Então falta uma renovação no futebol gaúcho. Isso que estão muito pouco aproveitados a base, os jovens talentos do Rio Grande do Sul. E nesse aspecto há de se destacar o que o Internacional está fazendo. E o técnico Pesolano está conseguindo tirar nesse momento dos seus atletas.
Tanto é que, questionado se ele jogaria com o time titular ou com o time alternativo, como queira, o jogo diante da equipe do São Luís, ele disse que vai manter os meninos porque os meninos têm dado o resultado e tem sido uma verdade. Então, o que o Marco Aurélio coloca, Jorge Antônio, há um apagão, não surgem novos valores. E eu, sinceramente, respondendo a sua pergunta, Jorge, eu acho que esperava muito mais dos times do interior, até porque tiveram mais tempo de preparação. Mas eles estão entregando o óbvio. E a maioria dos clubes tem categoria de base, mas não aproveita a sua base. Isso que eu acho interessante no futebol gaúcho. Não vou citar nomes, mas tu pega um jogador que já acho que passou por todos da Série A e da Série B no Rio Grande do Sul. Então, tem que ter uma renovação. Não adianta tu ter uma categoria de base e não ser utilizado. O Inter está fazendo certo, o Pedro Anderson chegou, está colocando esses meninos, que o único jeito deles ver se vai dar jogador é colocando na competição. Como o filho do Kempis com 16 anos. Se o cara não jogar com 16 anos, 17, 18, então vai pegar uns cadernos e vai estudar. Tem que jogar. Independente da idade, tem que desenvolver o futebol. Exatamente. Bela observação do experiente Marco Aurélio. Um detalhe, Mafessoni e Marco Aurélio. O Grêmio, que você citou aí como favorito diante do Novo Hamburgo do experiente Rogério Zimmermann. O Novo Hamburgo me parece que não teria condições, na opinião de vocês, só que o Grêmio tem um grande problema para esse jogo. Não terá a presença do homem de contenção e de criação de jogadas. O Arthur fez uma besteira no último jogo e, consequentemente, desfalca. Um desfalque importantíssimo. O Luiz Castro vai ter que desenvolver um trabalho ali. Aliás, o Luiz Castro já está com a corda no pescoço, hein? Ele está lembrando muito o argentino Quinteiros, né? Ele está começando a enrolar nas coletivas e tudo mais. O bom desse jogo do Grêmio, que foi no empate, né? Foi o reaparecimento do Monsalve, que veio bem para o jogo, marcou um golaço, deu uma dinâmica. Parece que se encaminha aí um camisa 10 do Grêmio aí, ou quem sabe um 10, 8, 10 por aí, né? A condição do jogador Monsalve do Grêmio. E também a fixação do centro-médio ali, que estava jogando do zagueiro, agora colocando ele na condição de camisa 5, me parece que é o melhor lugar para o jogador. Agora me foge o nome do jogador do Grêmio que joga aí no meio de campo, aí que estava jogando do zagueiro aí. Eu acho que o Arthur é 50% do time. Cada vez que o Arthur não jogou, o Grêmio teve muita dificuldade na articulação no meio campo ali, e o Arthur vai fazer falta. Mas acredito que mesmo com todas as dificuldades, há a tendência do Grêmio passar pelo Novo Hamburgo. Até porque o Novo Hamburgo é um time já bastante experiente, né? E a tendência é que, não sei, mas a tendência é que o Novo Hamburgo não consiga segurar o Grêmio. Mas tudo pode acontecer. Opiniões são opiniões, né? Logicamente que vocês têm, cada um tem o seu lado. Eu vejo assim que a ausência do Arthur na criatividade, tal, ele veio como cérebro do sistema de criação do Grêmio, é um desfalque importantíssimo e o Zimmermann deve tirar proveito de tudo isso. E aí ele na Europa, né? Trouxe uma bagagem bem importante. Champions League, enfim, campeonato inglês, italiano, isso aí é uma bagagem que é difícil tirar, já viveu todas as situações, então o Arthur é tipo um maestro no Grêmio, infelizmente vai fazer falta do Grêmio. E o Grêmio está oscilando na competição, mesmo na utilização de time alternativo. O técnico não conseguiu dar uma demonstração de um padrão de jogo, do que ele efetivamente quer que o time do Grêmio jogue. Eu sei, o tempo é curto, mas pega aí o Marco Aurélio, que chegou ali no dia 13 de janeiro, o time já começou a jogar no dia 9, e aí? Enfim, é isso mesmo, o bom tem que fazer a coisa acontecer, né? Até eu brinquei com os dirigentes aqui do Naveraense, se tiver uma fórmula aí que eu posso fazer o time correr em 19 dias, eles estão brincando comigo, então tu achou a fórmula. E o time, graças a Deus, está andando bem.
Mas é assim mesmo. O problema está na preparação física realmente, né? Tem que ir desenvolvendo aos poucos, não, agora? Tem. E graças a Deus, os times que eu trabalho, não tivemos lesão até agora aqui no Maveiraense, como no Gaúcho a gente não teve, como no Passudo a gente não teve. Então, esse controle de carga é bastante importante. Então, com a experiência, a gente já sabe onde apertar mais, onde afrouxar um pouquinho. Então, isso aí é só o feedback e a experiência vai dizendo a gente. Voltando ao Campeonato Gaúcho, esses jogos decisivos aí, Marco Aurélio e Mafessoni. O Internacional é o favorito diante do São Luís de Juí, no entender de vocês? No meu modo de interpretar, sim. Mas de repente... Ou sobra. Sem dúvida. Eu acredito que o Internacional vai atropelar o São Luís, mas tudo é possível. Vai que se motivam, né? Porque não é fácil. Mas é um time bem encaixadinho. E essa história de programar a estreia de um novo centroavante no momento em que o Borré está desenvolvendo e marcando gols. Alejandro que voltou e deu opinião hoje e tal, e deu entrevista, disse que está pronto para ser o goleador do Internacional. É otimista o rapaz, né? Eu ouvi o técnico do Inter na coletiva dele, e ele foi questionado e perguntado se esse novo reforço poderia jogar junto com o Borré. Ele entende que sim, que os dois podem jogar juntos e tal. Porque o repórter perguntou se o Alejandro esse viria como para ser titular ou para ser reserva do Borré. E ele falou, não, ele pode jogar junto, posso jogar com os dois. Não. Porque a dupla Grenal e o Juventude, é lógico, eles usam o Campeonato Regional como um laboratório para experimento, né? E eu acho que é por aí mesmo. Já tiveram bastante dificuldade já na estreia do Brasileiro, né? Tanto o Inter como... Por aí. Eu espero que desencaixe e que o futebol gaúcho consiga voltar aos tempos áureos que ultimamente nós só somos coadjuvantes e lutar para não cair no Campeonato Brasileiro. Eu quero fazer uma consideração, Jorge, de uma colocação feita ali pelo Marco Aurélio, que os times gaúchos, especialmente do interior, não têm dado oportunidades, ou não dão as oportunidades devidas aos novos talentos. Mas pergunto, Marco Aurélio, não seria também isso por conta do calendário apertado e aquela situação da instabilidade que vivem os técnicos de futebol, sobretudo nos pequenos clubes de futebol que tem 6 jogos para fazer acontecer, e aí isso não acaba inibindo, fazendo com que os técnicos sejam mais cautelosos e queiram jogar com aqueles que chamam assim os mais cascudos e tal? Não, concordo plenamente, porque você, três rodadas você não ganhar, você já é demitido. Então eles têm muito medo de apostar na base. Mas eu digo, usarem a copinha do segundo semestre, agora vai ser no primeiro semestre, utilizando esses jogos, que vão ganhar uma bagagem já na competição oficial. Que jogar a copinha e jogar o sub-20 ou sub-23 é bem diferente de jogar a copinha. Daí já pega os times mais cascudo, como a gente diz, e vão maturando esses meninos para que consigam, quando chegarem lá na divisão de acesso ou na Série A, já estejam bem maturados e acostumados ao bafo na nuca, como a gente diz aí no interior do Rio Grande do Sul. Virando a página, Mafessoni e Marco Aurélio, Avenida e de Santa Cruz, Guarani de Bagé, Monson, lá de Tramandaí, Inter SM, 4 que vão para a zona da degola, caem 2. Dá para dar uma opinião a respeito? Vocês acreditam que já estão definidos? Porque são todos contra todos, não é? Eu gostaria que o Monson caísse, não pelo Monson em si, mas porque é um clube fantasma, não tem torcida, não tem nada. E que clubes tradicionais nossos aí, como Inter de Santa Maria, o Avenida, enfim, os que estão aí brigando nessa situação, pudessem. Inclusive o Monson está com uma dívida enorme, né? Não pagou os atletas do ano passado, desde a época da divisão de acesso. E não sei como é que estão sobrevivendo e contratando e jogando. A tendência é que o Monson venha e aí vai sobrar para um dos 3 ali. Até não acompanhei muito. Mas acredito que o Inter de Santa Maria, se não abrir o olho, vê de volta. Opiniões são opiniões. Vamos lá. O que significa, né, Jorge, também que
os clubes que subiram, né? No caso aí, esse ano foi o Novo Hamburgo que conseguiu no último, né? Na última partida garantir a sua classificação, mas mostrou que eles tiveram um elenco, digamos assim, baixo em relação àquilo que é a competição que exige a Série A. Com certeza, o patamar da Série A é bem diferente. Qualquer Série A de qualquer campeonato é acima da média de uma divisão de acesso ou, enfim, de uma terceira divisão. Então, os clubes querem privilegiar mostrar que valorização dos atletas que subiram, mas, na verdade, você tem que contratar um time de Série A. Até a questão salarial, a questão de competitividade, tem que contratar atletas acostumados a jogos grandes ou jogos de Série A. E a divisão de acesso, tu vai indo. Ajusta aqui, ajusta ali, chega na final. Mas é com uma competição difícil. Mas a Série A é completamente diferente da uma divisão de acesso. Jorge, será que toda regra tem exceção? O Mirassol seria uma exceção, Jorge? É uma das exceções, né? Impressionante. Mas o Mirassol pega jogadores já tarimbados, aquele lateral do Grêmio. Então tem muitos jogadores já que estão jogando no Mirassol, mas que disputaram Série A por Botafogo, Flamengo, Fluminense, enfim, todos os times de Série A. E alguns meninos que trouxeram da base, mas a maioria jogou Série A. Monson terminou com 6 pontos somados. Inter, SM, Guarani de Bagé e Avenida fizeram 5. Esta é a realidade. A opinião do Maffesoni é de que deveria cair o Monson porque não tem, logicamente, nem torcida sequer, não é? Mas equipes de tradição como o Inter SM, o Guarani de Bagé e o próprio Avenida, não é? Não deram conta do recado dessa vez. Vamos aguardar então, vamos esperar. Vamos ver o que vai dar aí, mas é a tendência. É bem difícil também, e tu jogar aquele compromisso de não cair, onde perder ponto em casa está fadado a voltar para a divisão de acesso. Campeonato Brasileiro de Futebol. Estreia de Inter e Grêmio, decepcionante, não é? Será que dão a volta por cima na próxima rodada? O Botafogo é o líder com 3 pontos somados. Chapecoense, Vitória, Fluminense, Mirassol, Bahia, São Paulo, Atlético Paranaense e Bragantino foram as equipes que venceram até agora na competição. Palmeiras, Atlético Mineiro e empataram. O Flamengo, Grêmio, Corinthians, Vasco da Gama, Coritiba, Inter, Santos, Remo e Cruzeiro estrearam mal no Campeonato Brasileiro. Mas é apenas o começo, ao menos eu entendo assim. Não sei se vocês estão de acordo. Concordando, às vezes tem times que arrancam bem, chegam lá no final e luta para não cair. Então é muito cedo ainda para fazer qualquer previsão. Mas o Grêmio ainda que jogou em casa, o Internacional foi derrotado fora. Não, o Grêmio, o contrário, né? O Inter estreou em casa, o Grêmio fora. E a tendência é que melhore, né? Mas é complicado. Muito cedo para fazer alguma previsão mais longa. Agora, vejam vocês que a tabela é danada para Grêmio e para Internacional. O Inter vai pegar o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Se bem que o Internacional tem se dado bem diante da equipe do Flamengo no Rio de Janeiro, né? Flamengo, não é? Flamengo que perdeu na Supercopa para o Corinthians jogando lá no Mané Garrincha em Brasília, 2-0. Naquela pichotada do Carrascal, que não sabe que tem o VAR, que pode estar sempre filmando os atletas e, consequentemente, dando uma checada nos jogos e nas agressões que aconteceram. Fale. E foi muito bem o árbitro Rafael Klein, gaúcho, né? Em expulsar, porque ele tem essa autorização, tem a previsão, né? Pela FIFA, né? Pela FIA, né? Que permite que, justamente, quando volta, né? Porque o jogo terminou, parecia que tinha passado batido aquele lance. Não, ele foi chamado pelo VAR, mostraram, não teve dúvida. Antes mesmo da bola rolar, ele aplicou o cartão vermelho. E o seu Felipe Luiz, né? Que é um técnico consagrado, jogador experiente, ficou reclamando
mostrando desconhecimento da regra, ou querendo, né, tirar proveito da situação, porque todo mundo gosta de botar pressão para cima da arbitragem. Mas eu acho que o Rafael Klein é uma grata revelação da arbitragem, é gaúcho, tá bem, foi bem no jogo e tal. Eu ontem cheguei a dizer que Grêmio e Internacional, nem que se jogarem com o que estão jogando até agora, com as mãos vão conseguir alcançar o Flamengo e o Corinthians. Como todo clube, né, o time tem o Flamengo vem numa ascendência, a tendência é que uma hora começa a cair, como o Palmeiras, já está sendo muito criticado o Abel, então é complicado, mas a tendência é que o Flamengo, com o dinheiro que tem, com a estrutura, se mantenha por mais um tempo no topo. Então vamos lá, vamos aguardar a rodada do meio de semana, né? O final de semana terá andamento também o campeonato, que Internacional e Grêmio deem a volta por cima, porque as torcidas estão esperando para comemorar. Tá difícil a comemoração até o presente momento no Campeonato Brasileiro. A gente espera, né? Porque a gente fora do estado, o cara, o teu time lá não ganha de ninguém. E aí a gente tem que ouvir e ficar quietinho. Muito bem. Marco Aurélio, muito obrigado por sua participação no programa. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Mafessone, Fernando, seu Jorge aí. Estou à disposição. E, se Deus quiser, daqui uns dias já estarei na capital do Planalto. Boa sorte. Boa sorte, Marco Aurélio. Valeu, brigadão. Mafessone. Jorge, aquele abraço para você, um abraço para todos os nossos queridos telespectadores, né? É uma alegria enorme mais uma vez ter participado deste programa de esportes. Valeu! A satisfação é toda nossa, meu caro Paulo Roberto Mafessone. Nós vamos chegando ao ocaso do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, dizendo que a vacinação continua contra a Covid-19, contra a influenza. Você deve procurar um posto de saúde, você deve se prevenir, porque nós amamos vocês. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima.